preconceito. O Dia da Consciência Negra hoje é utilizado por uma agenda política que só procura separar e segregar cada vez mais brancos e negros. É mais uma tentativa de dizer o seguinte: olha, nós sofremos muito naquele passado, vocês são muito beneficiados, então agora chegou a nossa vez de ter o privilégio. Não, o discurso deveria ser o contrário. Vamos nos tratar como iguais. Inclusive, Martin Luther King diz isso no seu famoso discurso, I Have a Dream, que ele sonhava com o dia em que crianças brancas e negras se entrariam juntas para desfrutarem do banquete da fraternidade. Isso não vem acontecendo. O movimento negro, pelo contrário, ele continua disseminando ódio, continua disseminando a divisão, e isso acaba prejudicando e muito, acredito que a integração e a igualdade aqui no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 38º episódio do Universo Inverso. Eu sou Jorge Fernando Cabral e esse é o episódio sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje a gente começou um pouco diferente. Essa declaração do começo do episódio, ela partiu de Fernando Silva Bispo. Vocês devem conhecer como Fernando Holliday. Ele é do aquele MBL, hoje vereador eleito pela cidade de São Paulo, pelo DEM, negro e, segundo ele, ativista. Eu botei esse recorte no início do episódio porque, mais uma vez, essa semana foi recorrente aquele discurso do Morgan Freeman. Ano passado aconteceu a mesma coisa, esse ano está acontecendo de novo, sobre o racismo e sobre o Dia da Consciência Negra e todas as questões que são levantadas nesse período. E o que é muito bom, porque a data ela serve para isso, ela serve para a gente se questionar e refletir sobre algumas coisas. Mas eu tenho sérias críticas e muitos problemas com esses discursos dele e do Morgan Freeman, que eu vou dissertar aqui durante o episódio. Só o Holliday ele usou um discurso, aquele Have a Dream, do Martin Luther King, só que nesse mesmo discurso, que ele tirou uma parte da declaração dele, tem uma outra parte que diz assim: seria fatal para a nação não levar a sério a urgência desse momento. Esse verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará até que chegue o revigorante outono da liberdade e igualdade. 1963 não é um fim, mas um começo. E aqueles que creem que o negro só precisava desabafar e agora ficará sossegado, acordarão sobressaltados se o país voltar ao ritmo normal. Não haverá nem descanso nem tranquilidade na América até o negro adquirir os seus direitos, como cidadão. Os turbilhões da revolta continuarão a sacudir os alicerces do nosso país, até que o resplandecente dia da justiça desponte. De onde eu posso alcançar o céu sem deixar o chão. De onde eu posso alcançar o céu sem precisar deixar o chão. Ok, era esse meu master plan, criar uma masterpiece, lançar ela em SP, Nova York, LA, Paris. Hoje a trilha do pod vai ser um pouquinho diferente. O que vai estar tocando no fundo é o álbum do Zudzilla, que saiu mês passado, Zulu Volume 1. Zudzilla é um artista negro de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, né? Pra você, talvez, que ouve a gente de algum outro lugar do Brasil. Cara, eu vou dedicar um episódio inteiro só a esse álbum, mas
muito do que esse cara fala se encaixa muito no encontro do homem negro com a sua identidade. E eu vou falar sobre isso várias vezes hoje durante esse episódio. Eu vou começar dando mas bem breve, uma pincelada do que é esse Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, né? Da onde que surgiu, quais as referências também. Eu só queria lembrar, antes de mais nada, que as nossas redes sociais são do podcast. Se você quiser lá dar uma conferida no nosso trampo, a gente tem um Instagram, é @poduniversoinverso, tá? Nossa, o que tá acontecendo aqui? Ah, tá, beleza. Eu não apresento esse programa sozinho, temos um companheiro junto, um dos meus melhores amigos, se não o melhor, que está ausente no momento, mas o nome dele é Guilherme Demori. Você pode seguir ele no Instagram, @demodemori. Você pode me seguir no Instagram, ou só olhar, é @nego_jorge, certo? As redes foram passadas. Nós temos um e-mail também, ele é poduniversoinverso@gmail.com. Lá tu pode mandar tudo, não precisa nem se identificar se não quiser, mas o que a gente sempre pede é sugestão, tema, interaja, críticas, desde que elas sejam construtivas e nenhum tipo de ofensa, a gente tá aceitando. Mas agora passei as redes, eu fico um pouco perdido apresentando sozinho, mas eu vou tentar ficar o mais centrado possível, tá? Então, Dia da Consciência Negra. Se a gente tem várias datas de origem, tá? Mas o Dia da Consciência Negra, ele é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro, tá? Ele foi criado, entre aspas, muito entre aspas, em 2003, tá? Ele já foi incluído no calendário escolar como lembrança. Mas nacionalmente, mediante a lei 12.519, em 10 de novembro de 2011 foi estabelecido que o dia 20 de novembro seria o grande Dia da Consciência Negra, certo? Essa música é muito boa. Deveríamos ter posto eles logo em cana. Não deveríamos sentir pena ou dó deles. Ouçam os Godzilla, pessoal, sério. Mas enfim, no contexto histórico, a data ela foi criada bem antes, tá? Deixa eu baixar mais um pouquinho a trilha aqui. O dia 20 de novembro ele começou a ser organizado lá em 1970, aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, tá? Existia um grupo de jovens militantes negros na década de 70 que cunharam o dia 20 de setembro para ser o dia da consciência negra. Ele deriva da suposta morte da data suposta da morte de Zumbi dos Palmares. Me atrapalhei um pouco aqui. Então por isso que foi escolhida essa data, tá? Só que lá em 1970, esses jovens negros militantes de Porto Alegre já abrigavam por essa lembrança, por essa data, e um dos grandes idealizadores e criadores foi o nosso poeta aqui, Gaúcho Oliveira Silveira, tá? Lá em 70 ele é um dos grandes militantes e defensores da causa negra verdadeira, na minha opinião, né? Aqui no Brasil, um gaúcho poeta com poesias maravilhosas. Depois eu acho que eu vou até citar uma poesia dele que cabe muito bem nesse episódio. Mas o curioso dessa história lá em 70 é que quando eles criaram um movimento, que se eu não me engano o movimento o nome era, deixa eu só achar aqui, enfim, mas era Grupo Palmares, certo? Para fazer essa menção a Zumbi dos Palmares e tudo mais. Na época, eles lançaram um artigo num jornal de circulação local, ali numa revista, e o AI-5 da ditadura, maravilhosa ditadura, veio atrás deles, veio atrás do grupo, porque fizeram uma associação ao VAR Palmares, que era um outro grupo, uma organização armada que não tinha nada a ver com eles, mas como os nomes eram parecidos, eles vieram atrás, foram interrogados pela Polícia Federal e eles só foram liberados pela censura. Eles tiveram que descrever todo o roteiro do encontro para convencer os agentes que eles não eram,
entre aspas, né, subversivos. Daí eles conseguiram a carimbação de aprovado e continuar com o material. Então, quase que eles foram censurados e talvez isso nem tivesse vindo à tona, graças à nossa gloriosa ditadura. Eu acho que eu vou deixar, se couber, né, a poesia do Oliveira Silveira pro final. Vou tentar ser o mais breve possível nesse episódio, mas já deu quase 10 minutos de introdução. Bem findado em muita opinião própria, tá? Mas o que acontece, o que tá me incomodando muito quando chega nessa época, é que geralmente quem se opõe ao Dia da Consciência Negra, que eu não consigo nem entender o porquê, usa como argumento esses discursos, esses pseudos discursos de alguns negros, 2 ou 3, Morgan Freeman, o Holiday, que também ele é contra o sistema de cotas, ou pelo menos era até a última vez que eu pude ter informação disso dele, e transforma isso como se fosse uma verdade absoluta. E o que mais me deixa indignado é que às vezes tu convive num ciclo com centenas ou dezenas de negros, ou milhares, se você tem mais contatos, e daí pra legitimar uma opinião própria ou aquilo que você pensa, você pega tipo 2 pessoas que é daquele nicho, que é daquela, entre aspas, tribo, pra dar legitimidade pra aquilo que tu pensa, aquela ideia que tu defende. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, a minha opinião não é a opinião de todos os negros do Brasil, a opinião do Morgan Freeman não é a opinião de todos os negros do mundo e nem a do Holiday. Então, se tem 2 ou 3 caras dizendo que o Dia da Consciência Negra é ruim ou que cotas não presta, vê o que os outros acham. Porque se as outras bilhões de pessoas talvez não dizem a mesma coisa, não tem o porquê a gente botar tanta fé naquilo que 2, 3 ou não sei se é minoria, mas que uma parcela muito pequena vem de opinião contra. E não quero que me leve a mão, eu sou um dos caras que mais apoio qualquer tipo de contracultura, qualquer tipo de enfrentamento a qualquer cultura, qualquer tradição. Adoro fazer isso, entendeu? Só que ela tem que ser fundamentada, não, ela tem que ser findada em argumentos sólidos, em experiência e vivência. Por exemplo, eu, Jorge, tenho muita dificuldade para entender algumas questões feministas, o que é totalmente compreensível, porque eu não sou mulher. Eu não chego cagando regra ou pegando 2 ou 3 mulheres que concordam comigo e debatendo em argumentação contra mulheres que talvez defendam mais o feminismo ou algumas coisas de opiniões dela. O meu papel no meio disso tudo é ouvir, como um bom ouvinte, filtrar aquilo e fazer uma análise, pensar, desenvolver para que eu possa formar minha opinião, sendo que eu não faço parte daquele grupo. Então vai ser sempre muito mais difícil para mim me colocar naquele lugar, certo? Com questões raciais, ou até com questões sexuais, que para mim são mais fáceis, porque mesmo não sendo comum a minha questão sexual, a minha questão racial perante aos preconceitos, né? É mais fácil porque eu tô no meio inserido, eu sou um desses, entendeu? E até questão sexual nem tanto, porque no grosso modo eu acabo sendo um homem cis hétero, aberto a qualquer tipo de experiência sem nenhum tipo de preconceito, mas no fim eu nasci assim, enfim, muito mais hétero do que bi, do que homo. Então, essa questão racial que eu nasci negro e não tem muito o que fazer, né? A melanina da minha pele é questão genética, de adaptação, de evolução. Mas eu não vou chegar lá e tentar cagar regra por uma mulher, ou confrontar, talvez, uma visão dela sobre alguma coisa que só tem a ver com as mulheres, por exemplo, como aborto, ou até questão de abuso, enfim, você sabe, né? Machismo, essa porra toda, que destrói a sociedade, baseado em argumentos de 2, 3 mulheres que talvez concordam comigo, entendeu? Mas eu não sou mulher. Esse é o primeiro ponto.
Mas sim, Jorge, mas então eu sou branco, eu não posso questionar nada sobre os negros. Não, você deve, isso vai fazer com que você reflita. E refletir é muito bom pra gente conseguir colocar as ideias no lugar, mas antes de tudo, seja ouvinte antes de orador. Seja ouvinte antes de orador, tá? O problema desses discursos é que a gente pega pessoas famosas e coloca elas num pedestal e subverte toda uma questão cultural milenar, certo? Tá, Jorge, mas por que o Dia da Consciência é tão importante? Eu vivo numa cidade chamada Caxias do Sul, eu acho que a maior parte dos meus ouvintes são de Caxias do Sul. Num ponto principal da minha cidade tem uma estátua gigantesca, desculpem os meus erros, em homenagem ao imigrante, em homenagem ao italiano, tá? Eu vivo numa cidade que ela idolatra o imigrante italiano. É uma cidade que todo mundo que tem sobrenome europeu tenta buscar dupla cidadania ou buscar a sua árvore genealógica. É uma cidade que todas as cidades ao redor têm influência de imigração, de cultura europeia, e todo mundo busca isso. Então é influência alemã, é polonesa, é italiano, e todo mundo vai muito atrás, e existem festividades oficiais comemorando essas imigrações, assim como tem festividades oficiais comemorando opções religiosas. Por exemplo, o próprio Natal, para você que não sabe, mesmo que você acredite em Deus e em Jesus Cristo, não é todo mundo que acredita. Não é porque você acredita que ele realmente existe, mas existe um feriado nacional, mundial, em relação a uma crença religiosa. E, gente, eu sei que quem acredita com unhas e dentes. Eu sou um cara que acredita em Deus, enfim. Talvez não no mesmo Deus que a maioria, mas acredita em Deus. Mas tem que saber que isso não tem que ser uma verdade absoluta para ninguém. Quando é imposto, é errado. É totalmente errado. E daí tu pergunta... tá, mas por que da consciência negra? Se tu fez toda essa reflexão sobre todas as outras culturas que são enaltecidas, lembradas, celebradas, e tu acha que é inútil ou, sei lá, desproporcional, ou talvez não institucional, a celebração, a lembrança do Dia da Consciência Negra, cara, você é muito hipócrita. E é bem direcionado para a cidade onde eu vivo, onde tem todo esse enaltecimento de toda essa questão de algumas religiões, de algumas etnias, e daí eu vejo ainda pessoas cagando pela boca e falando que um Dia da Consciência Negra seria uma coisa inútil, seria... Cara, hoje eu fiz uma pesquisa quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz uma pesquisa no Google, porque o que aconteceu? Eu tava lá no Twitter, e daí tinha uma figurinha com uma imagem com 3 frames, que era sobre a série Atlanta, que é o Childish Gambino, que é o protagonista. Ele tá tentando ser rapper. E daí um cara pergunta pra ele, você é do Congo, é da Costa do Marfim? Ele falou, eu não sei qual que é a minha origem, porque a escravidão apagou ela. Isso me tocou muito. E o que eu fui fazer? Eu fui no Google e escrevi negros passado. Pelo menos assim, as 6 primeiras imagens que apareciam eram negros sendo açoitado, trabalhando para algum senhor, ou em alguma imagem sem camisa suado. A minha cultura, o meu povo, a minha ancestralidade, quando eu vou atrás dela, ela é baseada em, como eu até coloquei nas redes sociais, em sangue, suor e chibata. Tentem fazer esse exercício de empatia, que toda vez que tu fosse procurar o teu local de origem, quando tu fosse procurar a tua árvore genealógica para fazer a tua dupla cidadania europeia, tu soubesse que os teus bisavós, tetravós, pentavós foram escravos, e não eles foram trabalhadores da terra que ajudaram a construir uma cidade, porque existe todo um enaltecimento em cima deles, mas sim que eles foram escravizados, açoitados, mortos. Como eu tenho histórias da minha família que a avó da minha avó, que seria acho que minha trisavó, tetravó, sei lá, foi morta, ela é índia, e foi morta por tentar fugir do local onde estava escravizando ela, e morta por cachorros. Então tu tem que pensar o quanto é doloroso. Quanto mais eu mexo no passado da minha cultura, mais
sangue transborda. E quando tu vai mexer na tua, você, pessoa branca com sobrenome italiano, é muito mais glamour, enriquecimento da terra, sendo que são situações totalmente diferentes, porque o imigrante italiano, por exemplo, veio pra cá com uma situação de terra, como trabalho, trabalhou pra caralho pra conquistar as coisas, trabalhou muito em condições péssimas, mas não foi escravo, entendeu? Não foi escravo, não foi morto com uma promessa de liberdade, como aconteceu no episódio que eu falei sobre porongos, certo? Eles morreram com uma promessa de prosperidade e são prósperos até hoje. Não quero entrar nesse mérito do imigrante italiano, porque eu não sou italiano, não tenho descendência italiano e tenho muito pouco para falar sobre, porque eu não tenho é da minha vivência, né? Não sou eu, mas são fatores diferentes. Então, quando eu tenho um dia que eu posso refletir um pouco mais sobre a cultura, as religiões africanas, que eu posso saber que existiu negros que não foram só escravos revoltosos, que a história do negro é só a revolta da chibata, que a história do negro é Zumbi dos Palmares, que a história do negro é o cara negro que se pintava de branco para poder entrar numa academia brasileira de letras. Não. Sabe por que o Dia da Consciência Negra ele é tão importante como reflexão? Não tô falando de feriado, tá? Não tô falando de não trabalhar. Tô falando como reflexão. Eu vou lançar algumas perguntas para vocês. E desculpa se eu tô indo muito rápido, mas vocês respondem daí no pensamento de vocês, nos fones de ouvidos ou no carro. E a gente vai fazer agora um bate e volta, só que eu só vou bater, vocês vão voltar e eu não vou saber. Mas eu meio que sei as respostas. Cita agora na tua cabeça 3 inventores negros. Agora eu vou pedir que tu cite aí na tua cabeça também mais 3 artistas renascentistas negros. Ou melhor, me cita 3 filósofos negros anteriores ao século XIX. Dá uma pensada aí. Sabe por que esses 2 últimos talvez tu não consiga citar? Porque enquanto alguns filósofos estavam confabulando sobre a vida, pensando, observando, enquanto alguns inventores estavam olhando para o sol, olhando a posição da laranja, olhando o raio que caiu na árvore, olhando o ângulo da sombra, os negros estavam servindo a eles, sendo explorados, certo? Tendo mão de obra explorada, sendo açoitados. E infelizmente eles não tinham tempo para filosofar tanto. E mesmo assim tinha alguns que filosofavam e inventaram grandes coisas. Hoje eu estava vendo uma entrevista do FBC, grande FBC, rapper, e ele falou uma coisa que é muito verdade. O pobre não tem tempo para militância. O pobre gasta o tempo dele sobrevivendo. O negro é a mesma coisa. Naquela época, obviamente, né? Ele não tinha muito tempo para criar grandes invenções e mesmo assim criava. Ele não tinha tempo para ter grandes pensamentos culturais e filosóficos e mesmo assim tinha. Ele estava em busca de sobrevivência, sem saber o porquê ele entrou num navio e acabou num lugar onde todas as pessoas são diferentes dele e ele é obrigado a trabalhar. Calma um pouco, corre louco e pede doutrina. Espere que tua chance vai brilhar. Espere que tua chance vai. Cita pra mim também, sei lá, 3 autores de livros negros. Ou cita presidentes negros que comandaram o Brasil. Eu sei que esse episódio tem muito tom de revolta. E peço licença, Guilherme Demore. Mas quando a gente conversa sobre esses temas, ele sempre me deixa muito livre pra falar sobre. E hoje foi um dia que eu passei por muitas coisas, absorvi algumas coisas e resolvi falar. E vocês viram que eu nem dei muito embasamento teórico e tudo mais. O que eu quero pedir encarecidamente pra você que é negro, talvez discorda da data ou não entende o sentido dela, ou você que é branco e não entende nada que tá acontecendo, é um momento de reflexão, entendeu? É um momento de saber por que nós não estamos nos livros de história.
é um momento de saber por que a gente, que a nossa cultura brasileira, não só nossa, mas enaltece torturador, enaltece colonizador, que matou o cativo, que escravizou o cativo e trouxe escravos de fora. A gente tem estátua disso. A gente tem estátua dos militares que mataram milhares por causa da coroa, por causa de uma coroa que originalmente era europeia. O Brasil, ele tem essa miscigenação e ao mesmo tempo essa confusão de identidade. O Brasil, ele tem muita confusão de identidade, porque pegaram o maior país da América Latina e tentaram tornar ele europeu, entendeu? Exploraram ao máximo e depois tentaram tornar ele europeu. E óbvio que isso não deu certo. Por que a gente lembra... o Dia da Consciência Negra ele é necessário porque a gente lembra muito mais de Michelangelo do que do Aleijadinho, entendeu? A gente olha pra Europa... eu quero tirar meu visto, eu quero descobrir... Eu quero a minha dupla cidadania, eu quero juntar dinheiro pra viajar à Europa. Tu quer ir pra terra das pessoas que basicamente açoitaram todos os teus ancestrais. Não faz muito sentido, é que nem eu sair na rua com uma camisa com uma swastika, entendeu? Não faz muito sentido. É pura poesia, dispensar as amigas, achar elas 10, mas hoje não. Depois eu posso te levar pra onde tu quiser. Se quiser ir pra Ibiza, ou no rolê tipo California Dreams, eu posso te levar até lá. Eu posso te levar até lá. Enfim, acho que a gente já tá indo pros últimos minutos desse programa. Como eu falei, ele é curto, gravei no impulso, eu queria falar algumas coisas, decidi ligar o microfone e propor um pouquinho de reflexão para vocês. Novembro também tem o... É engraçado que o novembro tem o 5 de novembro, pra quem não tá ligado, Guy Fawkes. Você já viu uma máscara do V de Vingança, né? E é um momento de muita reflexão no mundo, 5 de novembro, que basicamente Guy Fawkes é a luta do católico contra os protestantes, mas que no V de Vingança, a história em quadrinhos, imortalizou essa luta contra o fascismo. E hoje a gente vive... Eu não quero fazer nenhum tipo de analogia, mas se você não leu a história em quadrinhos, leia. Mas como símbolo da máscara, ele foi subvertido para em alguns momentos, pessoas que lutam em pró-regimes e condutas fascistas. Entende que um símbolo legítimo teve toda uma subversão e está se tornando, e em alguns meios ele se torna outra coisa. A mesma coisa que eu quero falar do movimento negro e do 20 de novembro, entendeu? É a data que foi criada para a gente poder refletir, para ter um marco histórico. Eu não gosto muito de falar essa coisa dessa dívida histórica, mas, cara, se tu falar que você como branco, homem principalmente, talvez classe média alta ou classe média, falar que as oportunidades são iguais de qualquer outro homem negro, cara, tu não lê, sei lá, a gente tem que ter uma percepção mais empática. Nem tudo é coronelismo, a gente tem que lutar, vencer, meritocracia, trabalhar. A gente até poderia, não poderia, mas enfim, até seria um pouco mais justo se partíssemos do mesmo ponto, entendeu? É isso que eu quero subverter na data, que é isso que não tem que subverter na data, na verdade. Dizer que ela é algum tipo de passar a mão na cabeça ou algo desnecessário. É muito necessário. Sabe quando não vai ser necessário um 20 de novembro ou um sistema de cotas? Quando aquelas perguntas que eu fiz antes, você tiver os nomes na ponta da língua. Como quando eu falei inventores, filósofos, você tinha na cabeça homens brancos. Você tinha Da Vinci, Sócrates, Michelangelo, Platão. Você tinha, sei lá, eu queria citar autores de livros mais recentes, sabe?
Tipo, aquele Nicholas Sparks, sei lá, esses caras mais novos aí da literatura. Ou as minas também, né? Eu tô falando muito de cara, mas enfim, Clarice Lispector. Quando tu tiver na ponta da língua o nome de pessoas que exercem essas posições dentro da arte, dentro da história, de negros. O dia que vocês conhecerem eles também, aí não vai precisar. Aí não vai precisar de um 20 de novembro. Aí não vai precisar de um sistema de cotas. Mas isso é uma mudança de cultura. Às vezes vai ser muito difícil para ti absorver muitas das coisas que eu tô falando. Porque são pessoas diferentes, em âmbitos diferentes, em ambientes diferentes, em culturas diferentes. Mas aos pouquinhos a gente pode passar a ideia adiante e mudar a cultura. Mudar a cultura não é em 4 anos, que nem um monte de político promete pra vocês vão lá e votam. Mudar a cultura, cientificamente, pode demorar até 70 anos. A gente vai começar agora para os nossos netos viverem num lugar melhor. Vale a pena a gente começar agora, entendeu? Vale a pena a gente refletir. Então, estudem mais sobre o que significa essa data, sobre a importância dela, sobre como na minha escola, quando foi comemorado o 20 de setembro, eu me senti representado, entendeu? O 20 de novembro. Eu me senti representado. Foi uma mulher fazer tapioca, eu entendi um pouco mais da cultura baiana, entendeu? Um pouco mais de religiões de matriz africana, sabe? Não vai mais precisar de um 20 de novembro quando tu não vê Jesus representado de uma maneira europeia. Não tem nada a ver. É muito louco quem crê em Jesus muito assim do fundo do coração. E claro que a imagem dele não é o mais importante, mas tu crê, mas não te incomoda nem um pouco aquela representação dele europeia, e não faz nenhum sentido, cara. E nesse tempo todo, penso o tempo todo em larga tudo e pronto, denso como o mar escuro, sem saber se meu futuro é esse mesmo. Cresço quando venço a depressão. As frases de Zudzilla sendo jogadas aí nos ouvidos de vocês. Eu queria acabar muito alto astral esse programa, mas é meio impossível porque eu acho que eu vou citar a poesia que eu falei antes. Deixa eu só achar ela aqui. Achei, do Oliveira Silveira. E ela diz, ela vai encaixar muito bem em tudo que a gente tá falando hoje, mas ela abre aspas, fala mais ou menos isso. O título é Encontrei Minhas Origens. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos, grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar e em imundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras, em cantos, em furiosos tambores. Ritos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos da minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei-as enfim. Me encontrei. Sem deixar ninguém ver. Dias passam, a vida passa em frente aos olhos. Mais um ano, mais um corre, mais um sonho. Mais cedo me acordo. E eu queria muito acabar com essa poesia, sabe? Meio alto astral. Mas hoje, no dia que eu tô gravando isso, dia 19/11, eu tô no site da Folha. E daí eu leio a seguinte notícia. Eu vou pausar de novo a trilha. A chamada é assim: deputado do PSL quebra peça à disposição sobre consciência negra na Câmara. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, quebrou nesta terça-feira, dia 19, uma placa com charge que impunha a exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra na Câmara. Em cartaz trazia uma charge do cartunista Latuf, mostrando um policial com uma arma se afastando depois de atirar em um jovem algemado. A peça tinha os dizeres: o genocídio da população negra, e uma explicação com dados do IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia, sobre a morte de jovens negros. Por sua vez, os negros são as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional no Brasil, dizia a placa. A taxa de homicídios entre negros, entre homens jovens negros ou pardos, chegou a 185 para cada 100 mil habitantes em 2017, quase 3 vezes dos brancos.
parlamentares oposicionistas da bancada negra, como vou dar um monte de nomes aqui, prestaram queixa na Câmara, na Polícia Legislativa, contra Tadeu. Segundo Talíria, os partidos também farão a prestação do Conselho de Ética da Câmara e irão ao PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, protocolar a representação por racismo. Deputados confrontaram o parlamentar no corredor, depois de ele quebrar a placa, chamando-o de racista e gritando: "Isso é uma violência", afirmou Benedita enquanto apontava para o cartaz partido em dois no chão. Agora eu quero falar algumas palavras do deputado, o senhor Coronel Tadeu, do PSL. Para quem não conhece esse partido, dá uma pesquisada, dá um Google aí, PSL de São Paulo. Abre aspas. "Eles fizeram o protesto deles, eu fiz o meu. O cartaz era nitidamente ofensivo aos policiais do país", afirmou o coronel à Folha. Ele disse que decidiu arrancar o cartaz para, abre aspas novamente, para retirar primeiro aquilo imediatamente, e disse que a placa direcionava o entendimento de que os policiais só matam negros. O policial quer preservar a própria vida. Na hora do tiroteio, você não sabe se o cara é branco ou negro. A reportagem está no site da Folha do dia 19, vocês podem dar uma olhada, mas o coronel, ele é branco, né? Novidade nenhuma. Mas o que mais me incomoda, eu acho que eu posso deixar vocês com essa reflexão final, que onde o homem branco não se sente dominante, ele exerce a violência. Obrigado por ouvir até aqui e até uma próxima. Mano, a cota já tá foda carregar. Olha em volta, eu fui mais ágil, quis ser algo que ninguém quis acreditar. Tendo pouco pra ser, correndo por amor e prazer, enfrentando meus monstros que luto pra quê? Não apareçam pro mundo, sozinho eu adentro meu mundo. Penso, repenso e destruo, sempre evito tumulto. Sei que o meu silêncio já é barulho demais. E eu sei, me isolo muito, falo sozinho, de um lado ao outro da casa. Abro outro vinho, bolando um bom plano pra sair daqui. Acredita que dá pra ir além de. Eu sei, me isolo muito, falo sozinho, de um lado ao outro